Senhora Presidente, senhores vereadores, servidores desta Casa, como nós observamos, pouco se fala da SEI. SEI é uma comissão especial de inquérito, é um instrumento que o vereador tem para investigar eventuais irregularidades na cidade. É importante que se diga que a Câmara ela só pode investigar, ela não pode punir. Nós investigamos, chegamos a alguma conclusão e encaminhamos ou para o Executivo ou para o Ministério Público para que o Judiciário possa, então, impor punições, se for o caso. Mesmo assim, não temos autorização para isso. O vereador só pode fazer leis e investigar. Fiscalizar. São as únicas duas atribuições do vereador. As leis, na sua grande maioria, estão prontas, porque a humanidade vem criando as leis desde sempre. Sobra ao vereador a condição de fiscalizar o Executivo. Nem isso nós podemos fazer, porque para fiscalizar o Executivo, nós precisamos de que um grupo de vereadores esteja disposto a isso. E nós não conseguimos, dos 17, 9 assinaturas. E quando conseguimos as 6 necessárias, houve, como o vereador Roque Ferreira acabou de dizer, uma manobra para que não se instaurasse a SEI. Quando nós dizemos manobra, nem sempre estamos usando um fator pejorativo, porque existem muitas manobras legais, dentro do regimento, dentro da legislação, institutos que você pode usar para apressar ou para retardar alguma coisa dentro da legalidade. O que aconteceu é que nós protelamos a SEI de uma forma ilegal, irregular. E aí a manobra tem sim o fator pejorativo, porque foi usado de subterfúgios ilegais, atropelou-se o regimento interno, rasgou-se o regimento interno, não se cumpriu o regimento interno, porque ele diz que o parecer tem que ser imediato. A SEI é um instituto das minorias, e para preservar, porque a maioria sempre vence, não é? A votação, democracia, quanto mais voto, vence. A SEI é justamente das minorias, para que se possa investigar. Mas o vereador Roberval Sakai pediu prazo para nomear o parecer, para nomear o relator. Ele não tinha esse direito, porque o regimento interno diz que o parecer, a nomeação do relator e o parecer tem que ser dado em plenário. Quando se diz em plenário é porque tem que ser imediato, porque o próprio regimento interno, ele dá 2 dias de prazo para o presidente da comissão nomear o relator nos demais casos, nas demais situações. Nesse caso específico, o regimento interno quer que seja imediato. Então, quando o vereador Roberval Sakai pediu prazo para nomear relator, o seu pedido deveria ser indeferido. Mas nós temos uma presidência frágil. Não usou de pulso para fazer cumprir o regimento interno. E diga-se de passagem, grita na tribuna como oposição, mas sempre se comporta como situação. E aí, é claro, cedeu à pressão, colocou em votação, e como a situação é a maioria dos vereadores, protelou-se a SEI. Agora, fala-se em protelar a SEI até depois das eleições. O vereador Roberval Sakai usou os seus 2 dias de prazo, nomeou o vereador Sandro Bussola como relator da passagem da SEI pela Comissão de Justiça. Não é da SEI, é da passagem dela, que é simplesmente dizer, normal tramitação, não há ilegalidade. Qual seria a ilegalidade? Se não tivesse 6 assinaturas. Mas tem 6 assinaturas. Ela está legal, dentro do que prescreve a Constituição. 6 vereadores assinaram. Mas, enfim, pediu-se 2 dias para se nomear relator. O relator agora, o vereador Sandro Bussola, está usando todo o seu tempo, não é? Que o regimento interno não faculta, mas que, como o presidente da Casa colocou em votação a semana passada, e a maioria votou que se desse o prazo, que o regimento interno não dá, mas, enfim, o vereador Sandro Bussola agora está utilizando todo o seu prazo, claro, para dizer normal tramitação.
outro componente da Comissão de Justiça ainda pode pedir prazo para dar o seu voto, mais 2 dias. Então, parece que a ideia, o que se comentou é que a ideia é empurrar a SEI para depois das eleições. Mas o questionamento é, por que empurrar a SEI para depois das eleições? O prefeito não é candidato. O ex-presidente do DAI não é candidato. A SEI iria questioná-los. Sim. O que eles perderiam com a SEI instaurada agora em relação à eleição? Nada. Agora, vejam bem, analisemos com cautela. A SEI não seria instaurada sequer contra o presidente do DAI e nem contra o prefeito, porque a informação do presidente do DAI nos meios de comunicação foi que forças políticas estavam impedindo que ele cobrasse os devedores. Ora, a SEI iria recair em cima das forças políticas. Então, a única coisa que nos ocorre é que, para prejudicar a eleição e querer empurrar para depois, essas forças políticas são candidatos, senão não teria sentido. Me honra com a parte, vereador Segala. Vereador Rossi, é só para lembrar que, além do problema de se demorar para instalar a SEI, nós teremos um outro problema com essa demora. A SEI não pode passar de uma legislatura para outra. Ela terá que terminar nesta legislatura. E uma SEI não é uma coisa simples de se fazer, porque ela depende de informações que vão ser prestadas. Então, existe um grande risco com essa demora de instalarmos a SEI e não conseguirmos concluir a SEI até o final dessa legislatura, quando ela se encerrará sem resultado prático nenhum. Era isso. Obrigado, vereador, pelo seu aparte. Nobrem os senhores que a corrupção campeia em nosso país exatamente por causa disso. Falta de vontade, de interesse de investigar. Como o vereador Segala acabou de falar, vai acabar caindo no esquecimento. Porque empurra-se o máximo possível, depois não há prazo para terminar, extingue-se a SEI, e nós não cumprimos a nossa obrigação, não justificamos o salário que nós recebemos todo mês, nem com o mínimo, que é fiscalizar. A única coisa que o vereador pode fazer, nós não estamos fazendo. Não estamos fiscalizando porque estamos sendo impedidos de fiscalizar. Mas nem tudo está perdido. Tivemos a informação que o Ministério Público já instaurou procedimento para investigar, já convocou o ex-presidente do DAI, o senhor Giazoni, para que compareça para prestar informações, só que surgiu uma oportuna doença, que com certeza vai sarar depois das eleições também, não é? E ele acabou não comparecendo para depor. Mas, no judiciário, o processo não se extingue de uma legislatura para outra. Então, vão ter que responder sim. O grande problema é se a força política estiver reeleita. Os eleitores que façam o seu julgamento. Obrigado, presidente.